Fala galera! Então vamos lá, mais um vídeo no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, dá aquela moral, compartilha com seus amigos, familiares. Vamos lá, ajuda a gente aí a tornar a palavra de Deus cada vez mais acessível, facilitando, claro, a compreensão daquilo que está escrito, não é? É claro! E nós vamos estudar hoje um verso. Eu quero conversar com vocês sobre uma questão. Você acha que o perdão é uma coisa simples? Não. Não é fácil perdoar as pessoas. Olha, eu acho que é a coisa mais difícil que existe. Porque, infelizmente, muitas pessoas não colaboram, não é verdade? Elas não tornam a nossa vida fácil. É verdade. Tem gente que parece que nunca está feliz, principalmente com o sucesso dos outros. Eu não aguento, não suporto ninguém. Companhia melhor do que eu mesmo não tenho. Bom, eu quero ler com vocês um texto que é muito conhecido. Está em 1 João capítulo 1, versículo 9. E esse texto diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bom, como eu perguntei, é fácil perdoar? Com certeza não é. Aliás, provavelmente é a coisa mais difícil que existe nesta vida. Ah, sério? As pessoas atrapalham a gente o tempo todo, tipo esse motoqueiro aí que acabou de passar, por exemplo, né? Então as pessoas, elas aborrecem a gente o tempo todo. E às vezes a gente também aborrece os outros, né? O meu sonho é que o mundo acabasse, ó. Esse mundo é uma porcaria, ó. Enfim, esse texto do apóstolo João diz que quando nós confessamos os nossos erros, Deus é fiel para nos perdoar e nos purificar. Bom, C.S. Lewis, ele diz que todos dizem que perdão é uma ideia maravilhosa, até que elas possuam algo para perdoar. Ou seja, é fácil falar, mas fazer já é outra história. Se para nós, seres humanos, o perdão muitas vezes parece uma decisão extremamente difícil e radical, imagine para o próprio Deus. Para você e para mim, o perdão é um dever extremamente difícil de ser realizado. Mas para Deus, ele foi um grande problema e é talvez aí o mais profundo dos problemas de Deus. Vamos pensar aqui rapidinho. Se alguém imagina que Deus pode simplesmente nos perdoar do mesmo modo que nós devemos perdoar uns aos outros, não considerou ainda a seriedade do pecado. E é fato que em nenhum lugar dos anais da literatura o problema do pecado ele é mais seriamente tratado do que na Bíblia, nas Escrituras. A própria palavra pecado, em anos recentes, ela parece ter desaparecido do vocabulário da maioria das pessoas. Para muitos, é até pecado chamar o ser humano de pecador, não é? Eu entendi a referência. Claro que eu não vou entrar de forma mais clara nessa questão, mas a gente tem visto aí muitos conflitos, muitas situações onde as pessoas não querem ser incomodadas. Bom, é um direito que elas têm, mas a Bíblia continua sendo a mesma coisa. E o que ela diz não vai mudar. É tudo perfeito, tá ligado? Queridos, a ênfase das Escrituras, ela é muito clara sobre a autocentralidade ímpia do pecado. O pecado é uma realidade cruel que afetou e infectou a todos nós. E a sua definição, voltando para 1 João, agora no capítulo 3, no verso 4, diz o seguinte: o pecado é a transgressão da lei. É isso que o apóstolo escreve. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Bom, presume-se por toda a Escritura Sagrada que este critério ou ideal foi estabelecido pelo próprio Deus. É de fato sua lei moral que expressa seu caráter, que é santo e justo.
Não é, contudo, a lei do seu próprio ser somente. É também a lei do nosso, visto que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E ao fazê-lo, ele escreveu os requisitos de sua lei em nossos corações. Você pode encontrar isso em Romanos capítulo 2, versículo 15. Há, portanto, uma correspondência vital entre a lei de Deus e nós, suas criaturas. E pecar a transgredir essa lei, isso de fato nos coloca numa situação difícil. Nosso bem-estar é destruído, nossa relação com Deus também, e isso acaba naturalmente ofendendo sua autoridade e seu amor também para conosco. Cada pecado é o que podemos chamar de quebra daquilo que Jesus denominou de primeiro e grande mandamento. Não apenas o fracasso de amar a Deus com todo o nosso ser, mas também a nossa recusa ativa de reconhecê-lo e obedecer-lhe como nosso Criador e Senhor. A Bíblia retrata o pecado exatamente como ele é. Algo que se interpôs entre o Criador e o ser humano, a criatura, cavando um abismo entre a divindade e a humanidade. Não é um lapso lamentável de padrões convencionais, ou talvez um problema de ordem psicológica, coisas desse tipo. Pecado é algo muito mais profundo, muito mais problemático. A sua essência é a hostilidade para com Deus. E isso fica evidente na rebelião ativa do ser humano contra as suas ordens e também na maneira difícil de conviver uns com os outros. Não, espera. Pronto, desliguei. Como eu fui? Horrível! Tudo o que você faz é horrível! Eu queria que você mudasse daqui de uma vez. Bom, nós, os pecadores, nós rejeitamos a posição de dependência que o fato de sermos criaturas envolve. E é inevitável que procuramos independência, agir como se fôssemos Deus, decidindo tudo aquilo que é melhor para nós. Eu, na minha cabeça, eu sou o melhor. Bom, foi isso que aconteceu com Lúcifer no céu. E é o que acontece com os filhos de Adão aqui na terra. Você tá falando sério? Ih, rapaz. O homem, ele está dividido. E por quê? Porque o pecado perverteu e desorganizou a sua natureza. O pecado, ele produziu uma insanidade radical na natureza humana. Não tem conserto. O homem não consegue resolver esse seu problema. Ele não está apenas em rebelião contra Deus, ele também está dividido em relação a si mesmo. Podemos dizer que o pecado é uma doença? Sim, podemos dizer. E do ponto de vista humano, essa doença é incurável. Sobretudo, porque é um tipo de enfermidade que leva a vítima a fugir do médico. Bom, gente, como eu já falei no começo desse vídeo, pecado é transgressão da lei. Desrespeito e desobediência à lei de Deus, que revela o seu caráter, a sua vontade, aquilo que ele espera para as suas criaturas. Que estilo de vida ele deseja para nós. Essa lei, porém, não pode ser quebrada sem a punição do infrator. Nós não temos dúvidas de que Deus nos ama e quer nos salvar, mas ele não pode fazer isso mediante a violação da lei que justamente nos condenou. Daí a necessidade da cruz, sobre a qual a penalidade da lei foi paga e a sua santidade vindicada. E eu quero te dizer uma coisa para a gente terminar este vídeo aqui. Bom, uma lei que pode ser quebrada sem penalidade adequada, ela não é lei de modo nenhum. É inconcebível que a lei moral de Deus possa ser violada sem trazer consequências terríveis. A mera quebra de uma de suas leis físicas, por exemplo, já pode trazer consequências muito graves. Realmente. Se você não acredita na lei da gravidade, por exemplo, faz um teste aí. Não é brincadeira, viu? Não faz isso não, porque você vai descobrir que ela realmente funciona. Bom, se uma simples lei da física, se ela é quebrada, já tem graves consequências, quanto mais a quebra flagrante e voluntariosa da mais alta de todas as leis, que é a sua lei moral. Bom, você e eu temos uma opção. Achar que isso não tem valor e continuar vivendo do jeito que nós queremos,
ou entender que Deus deseja que a nossa obediência seja fruto de gratidão e de amor para com Ele, já que em Cristo Ele nos reconciliou consigo mesmo. Bom, o pecado toma de Deus o que é dele. A supremacia e a honra divina são transferidas para o pecador em uma clara independência espiritual desafiadora. Alguns talvez gostariam que Deus fosse como um vovô celestial, agradando todo mundo e fazendo tudo o que todos querem. Mas Deus não é assim. Meus queridos, há um desacordo perpétuo e irreconciliável entre Deus e o mal. Ele não negocia com o mal e ponto final. Eu vou perguntar de novo o que eu perguntei no começo deste vídeo. Você ainda acha que perdoar é algo simples? Para Deus, é o mais profundo dos problemas. O perdão é um sério problema. Ele constituiu uma colisão inevitável entre a perfeição divina e a rebeldia humana. Entre Deus como Ele é, puro, santo e perfeito, e nós, pecadores, fracos, imundos. É por isso que nós precisamos ter uma compreensão equilibrada da gravidade do pecado e da majestade e da grandeza do amor de Deus e de sua justiça. Antes que um Deus santo nos possa perdoar, é preciso alguma espécie de satisfação. O homem pecador, ele deve a Deus, e é essa dívida que necessita ser paga. O que Deus fez em Cristo na cruz? Assumiu a dívida em seu lugar. Se o ser humano não pagar essa dívida, ele não pode ser salvo. Qual a saída para esse dilema humano? A resposta de Deus foi a cruz. O Criador tornou-se Salvador. O mesmo Deus que disse haja luz, também disse haja cruz. Que Deus abençoe você em sua caminhada e que você entenda cada vez mais que tudo o que Deus fez e faz por você, o que Ele pede de você, é para o seu bem, para que você possa estar cada vez mais junto dEle e vencendo todas essas batalhas que nós travamos, nessa guerra espiritual. Que Deus te abençoe e te guarde e não desista. Se você falhou hoje, peça perdão. Clame a Deus para que amanhã você consiga fazer melhor. E entenda que Deus não cruzou os braços e muito menos lavou as mãos em relação ao nosso pequeno planeta errante aqui. Não. Deus não ficou contente e distante. Ele veio resolver o problema pessoalmente em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima.